E aí, pessoal, estamos de volta agora novamente com conteúdo aqui no nosso estúdio. O investimento que eu fiz e quase não estava utilizando, porque não tinha tempo. Agora eu vou começar a obrigar os consultores. A gente tem a Eveline aqui no caso, consultora que veio amarrada. Vocês não sabem aqui, a pé dela está amarrado na cadeira para ver se ela não foge. Enquanto para ela trazer um pouco pra gente do conhecimento que ela constrói, gerencia, organiza todas as automações que estão aqui dentro da ProEstado e a gente não consegue trazer ela para gravar. Mas dessa vez, um pouco de ameaça, eu consegui trazer ela. Mas hoje, a nossa ideia é trazer um pouco de gestão empresarial, conectada sempre àquela boa ideia do Office 365. E o foco vai ser registro de não conformidade, uma ferramenta que a gente pode usar em tudo quanto é cenário de empresa onde eu tenho problemas. Qualquer problema pode ser solucionado através de um registro de não conformidade, desde que eu faça da forma correta. E a gente quer te mostrar formas de automatizar o registro, o controle, a evolução, a comunicação e tudo isso dentro do nosso bom e velho Office 365. Então, se você gostou desse material, gostou dessa abertura e acha que vai ser interessante, fica aí, porque hoje a gente vai falar muito do nosso bom e velho gestão, planejamento, e não deixa faltar, isso aí também aplica-se à contabilidade estratégica. Eu sou o Carlos Pires, você sabe, sócio fundador da ProEstado e da Resultado em Foco, e estou aqui para trazer um pouco mais de conhecimento para vocês, junto com a Eveline, que vai se apresentar agora olhando para a câmera. Eu não sei me apresentar. Ué, bom, eu sou a Eveline. A primeira apresentação do Rafael era tipo assim, opa, tudo bom? Eu sou o Rafael. Eu sou o Carlos Pires. Eu sou o Rafael. Oi, tudo bem? Sou a Eveline. Ótimo, vocês estão vendo, né? Tá muito fácil de lidar aqui. Ela já começou a travar, mas ótimo. Você já sabe que é a Eveline. Seguinte, você sabe, a gente precisa fazer um registro de não conformidade desse cliente. A gente precisa fazer um processo de uma forma mais genérica para a gente poder aplicar aqui dentro de diversos clientes, deixar algo pronto, mas também que a gente sabe que pode ser aplicado em alguns clientes que a gente estava conversando aqui antes. Então assim, vamos tentar pensar no cenário. Hoje, lá nesse cliente, o que a gente faz? Chega um registro de não conformidade, alguém pega esse registro por um e-mail e tenta dar uma tratativa. Então basicamente, o que a gente tem lá hoje é isso aqui. O que acontece hoje? Transformar isso aqui como se fosse uma cartinha, que vai ser um e-mail. Isso aqui é um e-mail. Chega um e-mail informando a falha. Esse e-mail vai diretamente para o setor de SGI. Isso aqui é a caixa de entrada do SGI. O SGI, a partir disso aqui, acompanha na caixa de entrada dele o que está acontecendo e dá uma tratativa. Aí ele vai lá e conversa com as pessoas, solicita uma ação de contenção. A ação de contenção é realizada, então ela presencialmente vai lá e conversa, vamos falar que isso aqui é o analista de SGI. Esse analista de SGI, pessoalmente, vai lá, conversa com, por exemplo, vamos falar que teve uma ação de não conformidade na manutenção, chefe de manutenção. Ela passa uma demanda para o chefe de manutenção de forma não muito formal. Ela passa a demanda para ele, repassa a demanda, faz um plano de ação. Esse plano de ação que ela faz, ele provavelmente vai estar no Excel ou alguma coisa do tipo, com esse gestor de manutenção. Quando ele terminar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer novamente um e-mail. Vamos colocar que isso aqui é um plano de ação, que vai ter os tópicozinhos a serem gerenciados. Vamos colocar que isso aqui vai estar lá, ação 2. Todos esses caras aqui são tópicos que ele tem que executar de alguma forma. Ele terminou esse plano de ação, o que ele faz? Ele faz novamente um e-mail informando a conclusão. Esse e-mail volta para dentro da caixa SGI, o SGI identifica que isso aqui é uma solução, e ele vai lá e documenta, aprova, né, a solução, aprova a solução, e documenta a rastreabilidade, aprova a solução, e documenta a rastreabilidade que pode ser documentada em N negócios, N cenários. E agora, qual que é a nossa ideia? É começar a transformar isso aqui num sistema mais automatizado e sistematizado dentro do Listes. A ideia hoje é a gente criar esse sistema de uma forma mais estruturada, mas depois a gente colocar isso na prática com as automações e apresentar aqui. O que você acha que seria a primeira coisa que a gente poderia fazer aqui para começar a melhorar esse fluxo? Antes de tudo, já que chega tudo por e-mail, seria colocar dentro de um formulário, já que no e-mail deve ter um padrão, algo do tipo para ser preenchido, informações, talvez um formulário para SGI já receber tudo que ele precisa. E eu acho que o formulário também aqui é um ganho grande, porque eu coloco os campos de forma estruturada, né? Aqui eu posso colocar, sei lá, a gente podia pegar um formulário deles aqui, pode até ampliar um pouco mais, para ter mais informação aqui dentro. A gente poderia ter
Um formulário que estaria, por exemplo, o setor, acho que é uma área importante. Quem fez o requisitante, né, que pode ser obrigatório ou não, não sei se o pessoal vai ficar com receio de delatar alguma falha. Requisitante, setor. A não conformidade em si. A não conformidade, né? E data da não conformidade, se for o caso. A data que ele está fazendo aquela... A data, porque a gente tem a data do registro da não conformidade. Mas eu não sei que dia que ele viu aquela não conformidade. Então ele pode ter visto só uma semana atrás. Então, data da não conformidade. Dos que a gente já fez aqui, você lembra de algum outro campo que o pessoal costuma usar? Para início, geralmente são esses. Então, beleza. O registro de não conformidade, a gente já vai fazer uma automação nesse formulário aqui? Ou a gente vai usar um formulário direto, por exemplo, de um lists? Eu faria automação a partir daí. A partir de um formulário normal, A partir de um formulário normal. Primeiro, pela questão de não ter necessariamente... Na verdade, vai depender. Se for o caso de ser pessoas da própria organização, aí sim seria... poderia colocar o formulário de um lists. Sim. Agora, se você for pensar em alguém externo, aí poderia ser um formulário normal. Eu acho que isso é muito interessante, a gente pode deixar isso até em destaque aqui pro pessoal, a gente colocar algumas observações aqui, mas se for um formulário que é aberto a pessoas externas, seria bom ser um formulário normal. Isso. Se for só pessoas internas, eu posso usar o do lists direto, que ele já alimenta, não corta uma automação. Isso. Porém, se eu quiser registrar um arquivo, teria que ser também o externo, né? Isso. A gente pode colocar aqui também um anexo, que pode ser alguma comprovação daquilo que aconteceu. Beleza, daqui a gente já puxa, então, colocar isso aqui como símbolo de automação, não sei se é bom ou não, mas vai atender. Aqui eu já colocaria uma automação, que seria uma automação lists, formas para lists, né? Isso. E já colocaria e-mail também. Ah, boa. Formulário para... Ou e-mail ou Teams. E-mail. É o e-mail Teams, né? Qualquer meio de comunicação que a empresa achar que é válido para aquele momento dela. Então, já cria aqui um formulário de automação para o e-mail e para o Teams. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma demanda dentro de uma lista. Isso. Registro da RNC em lista. Ou seja, aqui a gente já poderia ter uma lista em Kanban, né, com etapas, e a gente joga na primeira etapa, por exemplo, nova RNC, nova demanda, algo do tipo. Sim. E aqui automaticamente mandar um e-mail. Essa automação do e-mail, você acha que teria alguma coisa relevante para a gente poder tratar para o pessoal aqui? Que a gente acha que normalmente cria algum gargalo na hora de fazer? Assim, pode ser a parte, por exemplo, para quem vai. Se vai para um setor específico, algo assim. Mas já que vai para todo pro SGI, então... Mas eu pensei em talvez... eu posso mandar ele para o SGI. E se eu tiver uma outra lista com o responsável por departamento, eu posso tentar... Sim, informar o responsável do departamento também. Pode. Não vou deixar isso sem por enquanto. Aqui é muito importante destacar, porque na hora de você fazer esse e-mail, você vai fazer o seguinte. Caro. Aí você vai colocar um espaço aqui. E aqui você vai trazer o nome, por exemplo, da pessoa. E esse dado tem que estar aqui no formulário ou em algum outro lugar. Isso. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui para todo mundo, para todos os e-mails, eu coloco sempre a pessoa que é do RNC. Desculpa, a pessoa da SGI. Aí aqui vai ser o quê? Alguém do SGI. Eu vou colocar aqui o nome da pessoa da SGI, porque é um campo que eu vou arrastar. Eu posso até mostrar aqui daqui a pouco. E depois eu posso falar o seguinte. Na data. E aqui eu posso arrastar o campo. Dessa data que eu coloquei aqui, foi identificada a seguinte não conformidade. Aí eu posso trazer toda a descrição da não conformidade que foi apresentada. Então esse e-mail aqui, acho que eu consigo até trazer uma visão dele aqui agora. Então eu posso trazer aqui isso aqui é um campo da resposta, o ID da resposta, ou seja, a RNC de código tal, tem um código da RNC, né? Sim. Que tem aqui, o setor de origem, o responsável pelo setor, que é a pessoa X, a origem, quem é o cliente, a documentação, foi identificado, aí ele pode ter a descrição detalhada aqui. Então tudo que você quiser ter nesse e-mail, você teria que necessariamente registrar aqui dentro do formulário de alguma forma. Sim, exatamente. Isso aqui é só uma comunicação. Esse cara aqui, depois dele, ele praticamente termina. A gente não faz nada, só um fim aqui mesmo. Finalizei essa não conformidade nessa etapa. Tive o registro aqui. Esse registro vai ser uma lista que é gerenciada pelo time do SGI. Como que funciona hoje para passar para a pessoa que é responsável uma demanda nos clientes que a gente tem esse registro? Onde a gente tem a RNC rodando. Como funciona para passar a demanda? Por exemplo, chegou a demanda, ela está no SGI ainda.
Como que o SGI informa quem é a pessoa que está responsável por aquele departamento, aquela RNC? Como que ele determina quem vai resolver aquilo ali? No caso, já existe uma lista de quem são os responsáveis por cada departamento. Sim. Aí dentro dessa lista a gente já encaminha para outro local, para outra lista ou para um e-mail desse responsável. Tá, então eu teria que ter antes aqui uma lista de Responsáveis do departamento, do setor. responsáveis. E aí eu colocaria já uma automação que, de acordo com o responsável do departamento, ele já registraria aqui quem é o responsável? Isso, já registra aqui. Nessa automação mesmo, ou eu faço uma segunda automação depois? Porque essa automação aqui, ela já está levando o nome da pessoa para a lista, né? Aí já está levando, formalizando aquela lista. No caso, seria dentro da primeira automação já. Na hora que entra na lista, já chega avisando quem é o responsável. Isso aqui é uma demanda que a gente precisa avaliar, porque é o seguinte, esses responsáveis podem mudar. Sim. Então, eu tenho que ter um procedimento de atualização dessa lista aqui. É uma coisa que tem que ser avaliada. Beleza, já chegou aqui. O que eu sugeriria aqui, primeira coisa, é ser um Kanban nessa lista. Eu já colocaria uma lista aqui, qualquer, que eu possa mostrar. Pega meus testes YouTube aqui mesmo. Cargo, nome, descrição, vamos colocar uma coluna aqui a mais, que é status. Status RNC. Eu posso colocar aqui o status de demanda, que é novo. Posso colocar demanda, Andamento. aprovação e concluído. Vou colocar só esses. Valor padrão sempre algum, para não ficar naquela coluna, né? Sem o padrão. Beleza, adicionar. Na hora que eu adicionar um novo item aqui. Salvar. Adicionar um novo item. Adicionar. Adicionar o modo de exibição. Painel. Status RNC. Kanban. Então, ótimo. Quando a gente chegasse aqui, olha para esse cara que ter sumido. Acho que eu não coloquei obrigatório em demanda. Sempre ter algum. Então, basicamente, o que a gente está tentando fazer aqui? Quando isso chegar aqui no registro de RNC, onde ele vai cair? Ele vai cair numa ferramenta como essa de gestão de tarefas. E ele vai cair aqui como uma nova demanda. Vai aparecer RNC tal, do setor X, que está sob demanda, foi acionado e foi criada uma nova. O time de SEI vai começar a movimentar isso aqui, e em cada cenário ele vai colocar uma informação. Então eu imagino que aqui ele possa colocar, por exemplo, quem é o responsável. O responsável já está ali. Mas caso não tenha, pode definir alguém? Caso não tenha, ela pode definir. E no final aqui, quando eu tiver analisado e consolidado a RNC, ele pode gerar uma demanda numa outra lista. Aí a gente vai precisar de uma outra automação. Uma automação que sai de uma lista. O que essa automação vai fazer? Se essas operações aqui acontecem dentro da lista, acho que eu vou colocar isso até de baixo aqui. Nessa hora aqui, essa automação vai criar uma lista. É porque ele vincula ao pedaço de baixo, né? O item. Então, esse aqui é a lista de RNC. Aqui eu tenho todos os RNCs abertos e aí vão ter os registros da RNC. Quando eu faço essa segunda automação aqui, eu vou fazer uma automação que sai de uma RNC, ele sai de uma lista e vai novamente para uma lista para o e-mail, porque eu posso disparar um e-mail já informando novamente que essa mesma requisição agora, na data foi identificada uma RNC e foi registrado a demanda de ação de contenção, né? Vou colocar C aqui, código, e aí eu consigo ter uma ação de contenção. Beleza, aqui é uma nova lista. Acredito que o gestor vai dar tratativa nela e depois ele vai solicitar a aprovação de solução, que eu tinha chamado aqui. Era o plano de ação ainda, não? É plano de ação, porque tinha ação de contenção e tem uma outra que é... Deixa eu até ver no documento que eu tinha desenhado aqui na época. É uma ação de contenção. Ação de contenção e análise de eficácia. Na hora que ele fez isso aqui, o gestor fez a validação e falou, olha... se bem que a gente pode colocar, gerar essa lista,
E na hora que gerar a lista, ele vai trazer o plano de ação dele, né? Ele recebe demanda e faz plano de ação. Porque o que a gente pode fazer aqui? Eu faço uma análise da RNC e se a gente quiser, eu posso simplesmente ir lá, colocar o seguinte, colocar um plano de ação com 5W3H. Porque eu obrigo a pessoa... Nossa, não ficou 5W3H não. Análise da RNC. 3H. Eu faço análise da RNC, tudo bem. Análise da RNC. E monto um plano de ação em cima de um formulário já pré-estabelecido. Uhum. E aí, inclusive, na hora que eu faço aqui registro RNC, análise e consolidação, essa automação aqui, ela já geraria uma demanda em uma lista com as perguntas padrões para o cara responder. Sim. Fica tranquilo fazer isso, né? Fica tranquilo. Porque eu posso ter as duas listas e vincular elas pelo ID. Aí só seria interessante saber, por exemplo, vai ser de 1 para 1. Então, você fala dessa lista aqui, todo item. Um item dessa lista tem um vai item. ser um item lá? Sim. Então, se for de 1 para 1, eu posso usar o próprio ID da lista em si. Isso é importante, então, né? A gente trazer aqui o ID da lista. Porque esse é o nosso primeiro registro de não conformidade, não é? Isso, esse é o primeiro. Aqui. Então, esse é o nosso ID mãe de tudo. Isso. Eu trago esse ID aqui. Exato. Ok. Então, ótimo. ID da lista. Aí vira o ID da RNC como um todo, do começo ao fim. Isso aqui também é uma coisa importante que a gente pode trazer. Eu tenho que criar um local para a galera se comunicar. Aonde a gente vai criar essas listas? Onde que normalmente hoje a gente cria essas listas? Tudo dentro do SharePoint. Tá, mas com o SharePoint, a gente cria um canal específico, o que a gente faz? A gente cria o SharePoint, oh meu Deus do céu. Você perguntou, eu respondi. E o pior de tudo é que ainda eles vão virar pra mim e falar, não foi você que recomendou fazer tudo no SharePoint, Carlos? Não fazer nenhuma lista solta? É isso. Não, geralmente depende bastante de como é que é a estrutura do departamento. Mas geralmente, por exemplo, se está sendo dentro do SGI, então o SGI tem a lista dele que ele acompanha interna, então o canal do próprio SGI. E se tem uma lista que são outros departamentos que acompanham, eu faço num canal separado. Mas vai depender caso a caso. Eu gosto dessa ideia de fazer um canal separado. Por exemplo, aqui seria um canal chamado SGI. E eu crio um canal... Aqui eu até coloquei um canal compartilhado externo. Isso. Porque eu posso trazer as pessoas aqui para dentro. Então pode ter discussão aqui dentro, pode ter um monte de coisa. Sem eles verem os outros canais que existem no departamento. Exatamente. Aqui, o que eu fiz? Eu criei uma lista onde eu coloco o nome do projeto. Aqui poderia ser o ID da... Ele já viria preenchendo, por exemplo, o projeto como se fosse o ID da RNC. Já vem automático. Traria um segundo campo aqui, por exemplo. A gente pode até mudar esse cara aqui, ó. Colocar um novo campo aqui. Colocar um campo de texto. E aqui eu poderia trazer um resumo da RNC. Ele já me traria o resumo da RNC. Eu posso pegar o campo responsável e vincular essa pessoa. E aí ele traria para mim aqui um novo item, colocando o nome. Aí, provavelmente a descrição da RNC ele deve ter jogado lá no final. Mas ele já me perguntaria o que eu tenho que resolver. Na realidade, eu podia até, talvez, preencher isso aqui automaticamente. A descrição do que vai ter que ser feito seria resolver essa RNC. Não sei se a gente colocaria isso aqui ou se eu colocaria, por exemplo, a descrição da RNC antes. Igual a gente colocou aqui, ó, resumo da RNC. Pode ser, na verdade, o ID, aí nesse resumo da RNC, o que foi que passaram no formulário. Exatamente. E aí o 5W3H seria o plano de ação do que eles vão resolver. Colocam várias linhas aqui, só para ficar melhor. Na hora que eu adicionasse um novo item, infelizmente, eu não sei porquê. Ele vai no editar... Acho que eu vou ter que atualizar a tela. Porque ele não está aparecendo no campo. Aqui, ó. Não, descrição. Onde, plano de ação... Aí, resumo da RNC, ele trouxe aqui pro final. Isso é uma falha que o Listas tem, né? Quando você coloca mesmo que você coloque ela depois, numa ordem anterior, ele sempre vai para a última, né? Sim, sempre vai para a última. Aí tem que configurar todo o cartão e o layout. Pois é. Dá pra configurar? Subir ela? Tá. Aonde que eu subo? Só não tô vendo a opção para você. Vai lá no... Ah, que bom. É porque aparece aqui... não, já sei. Clica aqui em cancelar. Seleciona uma que já existe. Não, abre mesmo. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui no canto. Aí editar colunas. Aí você pega ela lá embaixo e racha pra cima. Viu o que eu precisava dele aqui? Aí pronto. Eu não ia saber aí fazer clica em isso. salvar. Pronto. Pode fechar. Na hora que eu acabei de aprender uma coisa nova. Então, viria preenchido aqui como o número da RNC,
e viria o resumo da RNC. E obrigaria, poderia até marcar o responsável. E eu obrigar o responsável a falar o que você vai fazer para resolver, qual o motivo que você escolheu essa ação para resolver, onde você vai aplicar, vai ser no seu setor, vai ser em outro setor, como que você vai fazer isso, até que data você vai resolver isso. Você, que é o responsável pela RNC, vai vir marcado. Aí eu venho um plano de solução. Qual a solução, né? O que eu vou, de fato, resolver? Como eu vou resolver? Desculpa, que é how. É how, né, na realidade. Como eu vou resolver isso? Depois, eu tenho que ter um investimento, eu vou pedir recurso, vou pedir alguma coisa. E eu posso colocar aqui um OKR, que é como que eu mensuro se isso aqui deu certo ou não. Com isso aqui, eu coloco o status, porque a gente conseguiria ver também, nesse cenário aqui, qual o status que está cada uma das minhas demandas. Eu sei o status que ela está aqui, e um negócio que você, não sei se você chegou a ver esse vídeo todo, mas a gente tem a questão do Ishikawa. Eu posso trazer também aqui uma forma de tentar trazer uma nova ação, que é o problema que aconteceu, ele foi relacionado a quê? Ele foi relacionado a um método. Então, assim, uma RNC aconteceu, um registro de não conformidade, porque alguém não lavou a caixa d'água a tempo da empresa. Foi o método, o processo que estava sendo tratado ali, não tinha uma data específica, não tinha comunicação. Foi uma falha da mão de obra, a pessoa sabia que tinha que fazer e não fez. Foi falta de material, não lavou a caixa d'água porque não tinha material a tempo. Foi a forma de medir essa solução, eu acho que esse daqui não se encaixa tanto. Foi a questão ambiental, sei lá, inundou o lugar, caiu um raio na caixa d'água, ela quebrou, sei lá. Foi alguma coisa, ou até mesmo o ambiente do setor que criou um impedimento, o cara estava com muita demanda e não conseguiu fazer. Ou, por exemplo, foi a ausência de uma máquina que quebrou, a máquina de limpar a caixa d'água. Então, com isso aqui, a gente consegue vir aqui e trazer um RNC mais um Ishikawa para conseguir criar uma lista da solução da RNC. Ele analisa a RNC e automaticamente ele dá essa tratativa. Aqui, a gente vai ter que colocar também a questão do status. Então, seria praticamente o 5W3H, mais o Ishikawa, mais o status. Para que no status, aí vem a parte que eu fico um pouco confuso. Se tiver algum que você pode mostrar, a gente pode até abrir para o pessoal um pouco. Na hora que esse cara concluiu aqui, é mais fácil eu vir aqui no registro de RNC e mudar ele para um novo status e falar, olha, essa RNC aqui que você falou, agora eu preciso fazer uma análise da eficácia da solução, para ver se a eficácia deu certo. O time de SGI teria que avaliar isso. É mais fácil eu vir para cá e mover esse card para um status, por exemplo, de análise de eficácia, ou é mais fácil eu vir aqui concluir esse card e criar um outro card depois, de análise de eficácia? Eu preferia, na hora que fosse finalizado com o departamento, chegasse lá no status de foi concluído, o registro da não conformidade no SGI passar para a análise da eficácia, dentro de um único principal, digamos assim. Aí ele geraria um outro cenário aqui, que seria, quando ele passa por aqui e é o cenário, ele vai pedir uma análise de eficácia. Isso. E essa análise de eficácia eu posso trazer aqui também uma nova lista. Na realidade é a mesma lista, né? Mesma lista, senão vai ficar muita lista. Mesma lista. Na mesma lista, eu posso colocar campos aqui. Se foi aprovado, se não foi. Se foi aprovado, ele move para o fim. Agora, aqui eu tenho que colocar uma outra automação, né? Então, sim, na realidade, quando ele volta para cá, eu queria fazer num fim só, mas na realidade eu vou fazer diferente. Eu vou jogar esse cara. Não, posso fazer isso sim. Eu jogo esse cara para cá. Agora eu crio uma terceira automação que vai ser acionada por esse registro aqui. Essa automação, por sua vez, vai vir aqui e vai mudar o registro, que vai pedir uma análise de eficácia e vai mostrar o fim. Isso. Mas isso aqui é uma coisa que eu confesso que hoje eu não fiz ainda. Eu sei que é possível, mas como eu tenho um time muito bom que consegue resolver todos os meus problemas, vocês não têm noção, eles me matam de raiva, acabam com a minha vida, faz eu perder a paciência, mas é um time que resolve os problemas. Eu não posso reclamar dessa parte. Senhora Eveline, a senhora consegue mostrar pra gente um cenário onde você fez esse retorno, uma automação? Sim, consigo. Eu vou te chamar no Teams. Tá. Aí eu vou jogar ali na tela pra gente poder ver. Essa parte que me mata de raiva e resolve meus problemas inclui o Rômulo também, tá, gente? Por quê? Porque você me mata de raiva. Você também me mata de raiva? Ué, bem-vindo ao mundo. Sim. Chefe é feito pra isso. Essa que é a lista. Essa é a lista que ela fala que é difícil pros clientes, gente. Não é essa não. É porque a outra não tem tanto... Vai ficar muito confuso. É ela que vai ter que ser, não vai ter o que fazer. Naquela lista não vai conseguir mostrar ele registrando o retorno pelo código. Não, aqui tem retorno pelo código.
Naquela ali que só tem 2 itens? Sim. Ah, então tá bom, pode ser ela. É porque o retorno pelo código, por mais que pareça complexo, é fácil. Tá bom. A questão é que precisa ser algo bem definido, entendeu? Em que momento e como é que ele vai voltar. Ah, não, tá, já é essa daí. Eu achei que era aquilo que tinha 2 linhas, entendeu? Não, é aqui, ó. Quando eu crio um item novo, assim que eu crio ele já dá automaticamente dentro da lista o ID Dele, né? dele, já vai Sim. de primeira. O que é que eu faço? Eu pego aquele mesmo ID e peço para ele testar aqui. Eu estou utilizando um código por ter vários... É porque no caso que a gente estava utilizando estava de 1 para 1. Sim. Nesse caso aqui tá de 1 para muitos. Ah. Então complica um pouquinho mais. Mas no caso, eu utilizo aqui dentro da própria automação, eu consigo identificar dentro da lista principal quais são os itens. Então eu faço aqui um teste. Aqui na consulta do filtro, eu peço para ele conferir no código qual é o código que é igual ao código que eu enviei lá no começo. Ou seja, eu pego, por exemplo, o segundo item, ele já tem um código. Então, se a gente fosse mostrar por aqui... Vai ficar mais fácil, não vai ficar muito confuso. Não, mas acho que depois a gente vai ter que mostrar. Depois a gente vai trazer montado para vocês, tá? É só pra gente deixar um pouco mais estilo novela mexicana. A gente vai mostrando aos poucos. Quando eu faço essa primeira automação, eu vou dar esse lists aqui um código. Uhum. Quando eu faço esse lists aqui, criar esse registro, ele carrega esse código aqui. Isso. Vamos mostrar como é que eu faço para esse código aqui ir para dentro desse registro? Aqui, quando eu crio, eu já coloco o código que está no item inicial. Exato, ou seja, esse item inicial, quando ele for criar aqui, eu vou pegar o código chamado código CRM. Isso. Beleza. O código CRM nesse cenário, agora está aqui. Só que agora eu quero que esse cara mude esse daqui pelo código CRM. Isso. Aí mostra pra gente como é que você fez. Aí eu vou lá no segundo item, né? Então, quando ele chega numa etapa específica, eu defino qual é a etapa específica que eu quero ele aqui através de um gatilho. Nesse caso, aqui, ó. Quando chegar em determinado status, Sim. eu vou ter essa informação e eu vou fazer com que o fluxo rode. Assim que esse fluxo começar, então ele vai já naquela primeira lista e vai identificar através desse código qual é o código da primeira lista. Então ele pega da segunda, identifica e vai para a primeira e pesquisa dentro da primeira qual é. Que é o obter itens. Ou seja, eu falo para ele, vai lá e obtenha o que eu estou falando para ele aqui? Na hora que terminou aqui, automação, vá nessa lista aqui e obtenha o registro que está com esse código aqui que eu estou te falando. Uhum. Aí automaticamente eu meio que filtro essa lista. Sim. Beleza. Isso. Seria Aí basicamente depois eu isso. só vou lá e Aí posso mudar. só Aí quando você está com esse ID na mão, me mostra como é que você pede para mudar ele aqui. eu vou e faço a mudança aqui na atualização. Eu já tenho esse... Cadê meu Aí código? eu peço Aqui, para ó. atualizar O ID eu já sei qual é. Eu já tenho ele já me Porque ele já trouxe trouxe lá em cima. Aqui, a partir de agora, eu só faço as atualizações. Sim, aí eu posso vir aqui e falar, eu quero que você coloque um briefing, por exemplo. Se tem uma descrição, se eu quiser trazer a descrição, é só falar, pega aquela descrição, por exemplo, descrição da solução, o que o cara fez para solucionar. Pega essa descrição e traz para cá e fala, olha, essa foi a solução realizada pelo Pedro, faça uma análise de eficácia. E aí eu mudo para o campo, aí eu posso ter um campo chamado status, que vai ter uma atividade que chama análise de eficácia. Isso. Beleza. Eu acho que isso aqui para mim é o ideal e resolve assim N problemas, porque quase tudo que tiver numa empresa vai estar registrado lá dentro. A gente pode pegar até, por exemplo, o cenário aqui se a gente fizesse isso em dados. Vamos colocar que é um cliente, como alguns que a gente sabe que dá problema. Liga pra gente e fala, não foi atualizado o meu BI. Uhum. A gente poderia, dependendo desse caso, abrir um registro de não conformidade. E esse registro de não conformidade, ele poderia ir diretamente para você. Se o consultor fizesse esse registro de conformidade, ele ia para quem? Para a Eveline. A Eveline, com esse registro de conformidade, ia falar, olha, quem vai resolver essa não conformidade é o João, o Pedro, o Marcelo, quem for. Essa pessoa resolveu, ela deveria voltar uma demanda para você e você verificar. Confira. Essa ação dele realmente vai impedir que não aconteça de novo, ou ele simplesmente pediu o cliente para mandar o banco de dados e ele atualizou manualmente? Sim, funcionaria. Pois é, eu consigo ver isso aqui em quase todos os cenários aqui dentro. A gente já viu isso. A automação a gente poderia ter isso dentro da própria dia a dia dos consultores. Uhum. Então acho que é uma solução muito grande. Você acha que seria muito demorado da gente conseguir construir um cenário desse simulado? Nesse caso, não. É tranquilo. Uhum. Pois é, então a gente conta agora com a Eveline para ela poder criar um cenário desse simulado, porque senão a gente vai gastar muitas horas aqui criando com vocês. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui.
Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer a Eveline cada vez mais aqui. Ela vai se soltar e vai falar mais com vocês e menos comigo. Eu fico por aqui, vocês já sabem, curte, compartilha, se inscreve no canal, marca o sininho para não esquecer a notificação. E se quiser ver um pouco mais desse dia a dia na prática, segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Costor, Pro-Estado, Resultado em Foco, em todas as redes. Lá vocês vão ver material da Eveline, meu e de muita gente. Eveline, você quer dar tchau pro pessoal? Tchau, pessoal. Ela trava, gente. É impressionante. A gente tem um problema aqui. Muito obrigado. E a gente volta com a segunda fase dessa análise, já trazendo na prática para vocês como aplicar isso aqui. Fui. Você vai cortar isso? Eu acho que você devia mostrar todas as falas que ela deu.